essa estrutura da apresentação está dividida em 3 partes, não é? Eu compartilhei com alguns colegas essa estrutura, então não vou também meter ela. Para começar a falar sobre a dignidade humana, eu escolhi aqui o texto da Constituição Alemã, artigo 1º, parágrafo 1º, que diz que enuncia que a dignidade humana é intangível, muitas vezes é traduzido por inviolável, mas me parece mais adequado se entender por intangível, e que respeitar e proteger é uma obrigação de todo o poder público. Não é? Esquematicamente, me parece interessante nós representarmos essa estrutura dessa maneira, a dignidade como fundamento aqui do poder público, do qual decorreria essas 2 obrigações de respeito e proteção. E para o início aqui eu escolhi este acórdão, este é um dos primeiros acórdãos do Tribunal Constitucional Alemão, de 1951, só para rememorar, a Constituição da Alemanha de 1949, e, salvo engano, o próprio Tribunal Constitucional ele foi construído em 1951, salvo engano. Mas o certo é que esse é um dos primeiros acórdãos. E aqui eu também fiz, como nos demais, procurei chamar atenção para a situação de fato que enseja o julgamento. Não é? Porque como muitas vezes esses argumentos são muito abstratos, para nós tentarmos sair dessa abstração, me parece interessante chamar a atenção para a situação de fato que enseja o julgamento. Então, qual é a situação de fato que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma mãe, ela era viúva, né, de um advogado que havia morrido na Segunda Guerra Mundial, e ela era mãe de 3 crianças, sentido amplo, né, de 6, 13 e 16 anos, que eram órfãos desse pai que morreu na guerra. Né? Então, ela vai até, por meio de uma reclamação constitucional, ela vai até o Tribunal Constitucional Alemão, alegando uma suposta violação da dignidade humana dela e dos filhos dela, em razão de que a pensão não seria suficiente para fazer face às necessidades que a família possuía. Né? E aí, nesse julgamento, o Tribunal Constitucional Alemão, ao interpretar o enunciado do artigo 1º, parágrafo 1º, onde está grafado que a dignidade humana é intangível, ele diz o seguinte, olha, essa intangibilidade aí da dignidade humana significa apenas uma proteção contra ataques. Né? É essa expressão que ele usa, contra ataques. E aí, já para uma informação aqui que me parece interessante, o raciocínio todo desse julgamento, ele me parece que é marcado por o que poderia chamar-se um viés de disponibilidade. Né? Um viés de disponibilidade. Disponibilidade do quê? Da situação de guerra em si. Né? Então, talvez daí porque interprete a dignidade humana dessa forma negativa, como sendo algo apenas com uma proteção contra ataques. Né? Contra-ataques. E contra-ataques de quem? Praticados por terceiros. Né? E eles dão na decisão alguns exemplos, que seria essa humilhação, essa perseguição, esse ostracismo. Né? E aí segue, não é? Veja que a pretensão dessa viúva era de que houvesse uma pensão à altura das necessidades dela. E aí o tribunal diz, olha, e aí, além da dignidade humana, não é? A reclamação constitucional também se baseia no direito à vida e à integridade física. E o tribunal também se pronuncia sobre isso. Ele diz, olha, o direito à vida e à integridade física não está compreendido ele fala aqui, né, o direito fundamental a cuidados. Né? Não significa isso. Né? Aqui tem uma tradução livre, mas em boa medida ela tenta ser fiel aos fundamentos do tribunal. Enfim, então ele diz o seguinte, olha, o direito à vida e o direito à integridade física significa apenas excluir assassinatos organizados pelo Estado ou experimentos forçados em pessoas. Então vejam como essa maneira do tribunal interpretar está muito associada com a experiência do nazifascismo, enfim, os campos de concentração, mas isso sou eu que estou dizendo, tá? É a minha interpretação. Enfim, então sigamos aqui. E aí, esquematicamente, a gente pode interpretar, pode reproduzir, não é? Essa decisão dessa forma. Né? Ou seja, a obrigação de proteger a dignidade humana decorre apenas de uma proteção contra ataques de terceiros. Essa decisão é muito interessante, enfim, ela está de uma maneira muito simplificada aqui. Inclusive, lá nela já se cogita da separação de poderes, mas eu vou tentar me fazer entender sobre isso à medida da explicação aqui. E essa decisão ela foi muito criticada pela doutrina na época. Né?
Eu peguei esse foi um artigo escrito pelo professor Hunter Dürres, em 1953, que ele vai dizer o seguinte: olha, direito à vida não pode ser entendido apenas como direito de respirar. O direito à vida, em uma Constituição em que a dignidade humana é tida como inviolável e fundamenta, digamos assim, todas as obrigações do poder público e se espraia pelos direitos fundamentais, não pode fazer com que o direito à vida signifique apenas o direito de respirar. Eu acho muito interessante esse argumento do professor Dürres, não só esse, existem outros também como contundente, né? E ele diz, olha, fica estabelecido, né, estatuído, esse direito ao mínimo de bens essenciais. Ou seja, a dignidade humana faz com que o direito à vida, decorra esse mínimo de bens essenciais. E também uma outra crítica que foi feita pelo professor Otto Barrow, em 1954, aqui a fonte, não é? Em que ele fala, olha, a dignidade humana não exige apenas liberdade, um exercício de liberdade, digamos assim, mas um mínimo de segurança social. Enfim, eu vou seguir aqui, isso vai clarificar, tende a clarificar ao longo da apresentação. Essa também aqui eu diria que essa obra aqui é um comentário à Constituição Alemã. Eu acho que ela está para a Alemanha como os comentários do professor Vital Moreira e o professor Canotilho está para Portugal. Então, ele diz o seguinte: sem o mínimo de condições materiais externas, físicas, a tradução está um pouco complicada, mas dá para entender. O homem, como tal, não tem aquilo que constitui a sua dignidade, capacidade de decidir livremente na raciocínio no ambiente pessoal. Enfim, o que eu quero demonstrar aqui que essas manifestações, essas opiniões dessa doutrina é um tanto quanto crítica àquela primeira decisão do Tribunal Constitucional. Tá? E aqui trago o, digamos, festejado do professor Robert Alexy, no livro Teoria dos Direitos Fundamentais, que ele vai dizer o seguinte: olha, o indivíduo, para ele poder se desenvolver livremente a sua dignidade, isso pressupõe uma certa liberdade fática. Né? Então, a liberdade fática ela é um pressuposto para o exercício do que ele chama das liberdades jurídicas. Tá aqui, ó. Eu já passei, esse é o segundo slide. Pressuposto do exercício das liberdades jurídicas. Tá? Ele tem um raciocínio muito próprio, mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, esquematicamente, isso aqui é a minha interpretação dos argumentos do professor Robert Alexy. A dignidade humana está aqui como um fundamento, não é? Para o exercício dessas liberdades fáticas, e a partir de então, preenchidas essas liberdades fáticas, e ele usa como exemplo o que nós vamos falar aqui, que é o mínimo essencial, é um exemplo dessa liberdade fática, a partir de então é que eu posso exercer a minha liberdade jurídica. Ou seja, sem que essas liberdades fáticas estejam satisfeitas, e aqui, especialmente o que a gente vai conversar sobre o mínimo essencial, eu não tenho como exercer essa liberdade jurídica. Enfim, é um tanto quanto abstrato, mas vamos seguir. Esse aqui é o raciocínio do professor Jorge Reis Novaes, argumentos dele no livro Dignidade Humana, volume 1 aqui, ele diz o seguinte: haveria violação do conteúdo essencial dos direitos de liberdade sempre que o Estado não garantisse materialmente a cada pessoa o mínimo para uma existência condigna. Talvez a expressão mais usual em língua portuguesa, mínimo para uma existência condigna, e que aqui é sinônimo da que eu adotei como mínimo para a existência humana digna. Bom, então o que eu posso dizer aqui? Olha, a dignidade humana é intangível. Ok, ela é um valor supremo e intangível. Mas a existência humana digna é tangível. Então eu tenho uma intangibilidade aqui, que me parece que é incontroverso, né? Existe um consenso em torno disso aqui, e isso se projeta na existência humana digna. Então, eu tenho um valor intangível, mas eu tenho uma existência tangível. Okay? E é sobre essa existência tangível que vai, digamos assim, dizer respeito mais de perto no mínimo existencial. Bom, agora a gente vai tratar para sairmos aqui da dignidade, dessa compreensão da dignidade, para o Estado social. Né? Vamos seguir aqui. Eu já vou partir logo para o julgado, não vou fazer considerações sobre o Estado social e comparar com o Estado liberal, porque senão a gente tende a não otimizar o nosso tempo aqui. Eu escolhi este julgado do Tribunal Constitucional Alemão porque ele me parece um dos mais assim, emblemáticos para nós entendermos o que é esse Estado social. Né? Percebam que lá naquele julgado anterior, eu não comentei, mas ao final do acordo é muito interessante, que mesmo diante daquela interpretação restritiva
né, de que a dignidade ela significa apenas uma proteção contra ataques, de que o direito à vida não confere, digamos assim, um direito a cuidados por parte do Estado. Mesmo tendo essa integração restritiva, ao final do acórdão, o Tribunal Constitucional Alemão, eu diria que ele faz de ofício falando uma linguagem vulgar, assim, ele dá a deixa, né? Ele dá aquela deixa, dizendo, olha, esse direito fundamental de cuidado, ele pode ser buscado a partir do artigo 20, onde se prevê o Estado constitucional na Constituição alemã. E ele faz isso porque eu digo de ofício, porque lendo um acórdão, em nenhum momento, nenhuma das partes ou dos partícipes faz qualquer alegação sobre o Estado social. E é o Tribunal Constitucional que, ao final do acórdão, dá essa deixa. Né? Que demorou aí 24 anos, de 1951 a 1975, para se entender efetivamente, na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, o que significa propriamente esse Estado Social. Óbvio que nesse ínterim de 24 anos houve um e outros acordos em que isso foi tangenciado. Mas ele vai ser enfrentado de maneira mais assim, aguda, digamos, com o mesmo acordo aí. E aí, eu, de novo, chamo a atenção para a situação de fato que vai ensejar os fundamentos. Qual é a situação de fato aqui? A situação de fato aqui era a seguinte: existia uma pessoa com deficiência, certo? Essa pessoa com deficiência, ela pretendia o que se chama pensão para órfãos. Então, o que é a pensão para órfãos? A pensão para órfãos seria uma espécie de benefício da segurança social, né? E como o próprio nome sugere, para pessoas que não têm pai nem mãe, digamos assim. Só que esse era um benefício que ele era concedido a pessoas até 25 anos de idade. Tinha um limite etário aí. E aí, o que se alegava lá neste caso? Era que esta pessoa com deficiência, olha aqui, ela tinha uma deficiência intelectual, epilepsia, né? Foram danos cerebrais, enfim, sofridos na infância, que havia uma total dependência, tanto que ela estava representada por um tutor aqui, né? E aí o que acontece é o seguinte, aqui passado, o que chama atenção aqui? O que chama atenção aqui é o seguinte, enfim, é uma questão de somenos, mas certamente isso é levado em consideração pelo tribunal no momento de julgar. Houve um lapso de 10 anos, ou seja, a pessoa completou 25 anos, perdeu o direito à pensão por órfão, porque havia esse limite de idade. Perdeu a pensão por órfão. Só depois de 10 anos de ter perdido esse direito é que o tutor vai até o que se chama lá na Alemanha os tribunais sociais. Né? É curioso isso, muito embora a Constituição alemã não tenha propriamente direitos sociais, um catálogo de direitos sociais, mas a organização lá dos tribunais alemães tem os tribunais sociais. Enfim, então, esse tutor vai a um tribunal social pedindo que seja estendida essa pensão para esta pessoa mesmo, tendo ultrapassado o limite de idade, pedindo que seja estendido, porque havia uma necessidade aí, né, premente. E aí o Tribunal Regional Social de Hamburgo, ele suspende o processo e remete isso ao Tribunal Constitucional Alemão para se pronunciar sobre a constitucionalidade. A constitucionalidade do quê? Dessa norma que limita a pensão até os 25 anos. E qual é o parâmetro? Seria a proteção à família, previsto no artigo 6, parágrafo 1 da Constituição Alemã. Então, isso é levado ao Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre isso. Olha, é constitucional ou não? E aí o Tribunal Constitucional se pronuncia. Ele diz o seguinte, olha, é compatível sim esse limite de idade para pagamento da pensão por órfão. É compatível com a Constituição. Mesmo os filhos incapazes de sustentarem. Ou seja, mesmo que essa pessoa seja incapaz de sustentar por deficiência física ou mental, essa pensão é compatível. Óbvio que não para que o tribunal chegue a essa conclusão, existem alguns argumentos. E existe um argumento em particular que é o seguinte, não é o mais importante, mas é apenas para vocês se situarem como é que as coisas chegam ao Tribunal Constitucional e como o Tribunal Constitucional se pronuncia. Lá na Ratio Decidendi, ele diz o seguinte, olha, para esta pessoa com deficiência, aí, eu diria, incapacitada quase que totalmente para cuidar de si, existem outras prestações, outros benefícios, não é? Mas que não vai ser esse da pensão por órfão. Esse da pensão por órfão, ele está compatível com a Constituição. Ou seja, na verdade, certamente isso produz um efeito prático. O efeito prático qual é? É que esta pessoa deficiente física não teve, naquele momento, naquele processo,
uma prestação, um reconhecimento de uma prestação precisa. Não teve, certamente não teve. Por quê? Porque pediu uma pensão por órfão. E a pensão por órfão ele não era, digamos, titular para aquela pessoa. Poderia ser por outro benefício. Mas, enfim, o que é mais relevante aqui não são essas peculiaridades do caso, não são essas particularidades. O mais relevante aqui é isso. É que o Tribunal Constitucional inicia a aplicação dele a partir dessa premissa. Cuidar dos necessitados é um dos deveres óbvios do Estado Social. Ele começa a argumentação partindo dessa premissa. Cuidar dos necessitados é um dever óbvio do Estado Social. E ele diz o seguinte, e ele conclui, melhor dizendo, né, para a gente otimizar o tempo, que ele conclui, ele diz o seguinte, olha, o Estado Social deve garantir às pessoas, eu que coloquei aqui pessoas com deficiência, tá? Mas a decisão do tribunal é ampla. Eu coloquei pessoas com deficiência porque o interessado era uma pessoa com deficiência. Então, deve garantir às pessoas pré-condições mínimas para uma existência humana digna. Pré-condições mínimas para uma existência humana digna. Normalmente, a doutrina traduz isso aqui como requisitos. Requisitos para uma existência humana digna. Para mim, não tem a mesma carga semântica, o mesmo significado de pré-condições. Embora sejam sinônimos, para mim, é diferente. Enfim. Então, é este julgado que o tribunal fixa essa premissa, digamos assim, do dever do Estado de garantir pré-condições mínimas para uma existência humana digna. Só que vejam, e aí eu já vou passar para o que eu chamo de eficácia daqui. Vejam só, quando o tribunal reconhece isso, olha, se é um dever do Estado, nós, somos intuitivamente levados a pensar, olha, então isso é um direito das pessoas, certo? Se é um dever do Estado, correlato a esse dever do Estado, eu teria um direito da pessoa, certo? Não. E aí, conversando com dois colegas, inclusive um dos quais doutorando aqui da casa, conversando, uma conversa informal, ele ficou estupefato quanto a isso. Né? Por quê? Porque é como se nós, com aquela formação acadêmica, enfim, a cultura jurídica no Brasil, talvez não destaque muito o que se reconhece como uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ou seja, existem deveres que são impostos ao Estado, mas que eles não correspondem a direitos subjetivos, a direitos fundamentais da pessoa. Então, muito embora neste julgado o Tribunal Constitucional Alemão tenha reconhecido esse dever do Estado de garantir essas pré-condições mínimas para a existência humana digna, daí não significava necessariamente um reconhecimento de um direito fundamental para que essas pessoas pudessem reivindicar do Estado essas pré-condições mínimas para a existência digna. Ainda não, tá? Estamos em 1975. Bom, agora eu vou falar do que eficácia. O que eu classifico aqui como eficácia? A maioria da doutrina chama de dimensões, tá? É porque eu ia também criar um subitem cuidando de dimensões, mas todo tempo não vai dar. E é um outro significado. Então, eu chamo de eficácia aqui, tá? Mas normalmente a doutrina chama de dimensões. Dimensões negativas e dimensões positivas. Então, eficácia. Eficácia negativa. Tá? Eu poderia, digamos assim, traçar um paralelo com essa obrigação de respeito. A eficácia negativa está muito relacionada com essa obrigação do poder público de respeitar a dignidade humana. Da mesma forma que a eficácia positiva está muito relacionada com essa obrigação do poder público de proteger a dignidade humana. Ok. Então, aqui já estou em 1990, um salto aí de 25 anos. Este julgado aqui ele é muito interessante. Ele é emblemático dessa eficácia, do que eu chamo de eficácia negativa do ministro especial. Tá? E o que significaria propriamente isso, não é? Antes de a gente falar do julgado? Não, vamos falar do julgado, sim. Vamos falar do julgado. O julgado é o seguinte, também vários tribunais levaram, vários tribunais alemães levaram ao Tribunal Constitucional Alemão a seguinte questão. Existia lá na Alemanha o abono de família, né? Inclusive existe aqui em Portugal, talvez até ainda exista na Alemanha, e aqui em Portugal também existe algo semelhante. O que seria esse abono de família? Esse abono de família também é uma prestação paga pelo Estado, uma prestação em dinheiro paga pelo Estado todo mês, com uma finalidade específica. Ele visa compensar as despesas que a família tem com seus filhos, com a criação e educação dos filhos.
Certo? Então, o fundamento desse abono de família estaria no dever do Estado de proteger a família. Certo? O fundamento desse abono de família estaria no dever do Estado de proteger a família. Ok? E aí, os tribunais alemães, ordinários, digamos assim, tribunais sociais, levam o Tribunal Constitucional essa dúvida. Olha, diante deste abono de família, a incidência do imposto de renda, a incidência desse tributo, o Estado pode tributar, ele pode tributar, olha, o Estado dá com uma mão a prestação. O Estado paga o abono de família. Ele pode tirar com a outra, com base na tributação, se esse abono de família ele se presta para essas despesas, com a criação de filhos, digamos assim, despesas que poderiam classificar até como existenciais, digamos assim, para a dignidade dessas crianças, vamos usar assim, né, para a existência humana digna dessas crianças. Se essa prestação tem essa finalidade, o Estado pode, de outra mão, tributar essas pessoas? Então, foi essa dúvida que, digamos, essa questão levaram ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional disse não, não pode. E ele parte aqui do princípio. Tá? Ele inicia os fundamentos da decisão a partir do que ele, o próprio tribunal, classifica como um princípio, segundo o qual é o seguinte: o Estado deve deixar a renda do contribuinte isenta de imposto. À medida que essa renda, na verdade, a rigor não é renda, mas à medida que essa quantia seja necessária para a realização das pré-condições mínimas da existência humana digna. Então, ele retoma aqui o argumento das pré-condições mínimas para a existência humana digna para se pronunciar no sentido de que o Estado não pode tributar quantias que sirvam para esta finalidade, ok? E muito embora se use a expressão, eu vou ter que falar isso, eu não queria, mas eu tenho que falar isso. Muito embora se use a expressão isenção, tecnicamente, do ponto de vista do direito financeiro e tributário, isso não se trata de uma isenção, isso é uma imunidade. Por quê? Qual a diferença entre uma coisa e outra? A imunidade, grosso modo, ela significa que o Estado ele não tem o poder de tributar, ele não tem sequer o poder de legislar sobre aquilo, criar uma norma impositiva de um tributo. Já a isenção não, a isenção tem um imposto qualquer, e aí, a partir desse imposto qualquer, eu decido, digamos, com a finalidade de incentivar determinada atividade econômica, eu isento empresas que desempenhem atividade X ou Y. Então, é diferente. Tá? Porque a imunidade significa a ausência do poder do Estado. O Estado não tem o poder sobre aquilo. E a isenção não. Ele tem o poder, mas ele faz uma escolha por não tributar X ou Y. Tá? Isso é uma diferença clássica no direito tributário, ao menos no Brasil, né? Acredito que aqui em Portugal também sim. Então, o que significa isso para o que a gente está conversando aqui? Significa que esse é um efeito negativo produzido pelo mínimo especial. Ou seja, o mínimo especial ele retira do Estado esse poder de tributar. Tá? Enfim, mais na frente vai ficar clarificado. Mas isso é minha interpretação, não é propriamente como o tribunal se manifesta. O Tribunal Constitucional Alemão se manifesta nessa decisão. Tá? Vamos seguir aqui. Então, como eu falei anteriormente, o tribunal reconhece expressamente as pré-condições mínimas para a existência humana digna como um mandamento constitucional que tem uma origem no valor supremo da dignidade humana com o princípio do Estado Social. Só rememorando, lembrem que a gente começou essa apresentação falando da dignidade humana, né, no acórdão lá das viúvas, em 1951. Depois, falei sobre o princípio do Estado Social, no acórdão referente àquela pessoa com deficiência. E agora estou falando aqui da eficácia negativa a partir deste julgado em que o tribunal disse que não pode incidir o imposto de renda sobre o abono de família. Apenas para rememorar vocês não se perderem nessa tentativa de esquematizar o raciocínio. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui é a minha conclusão, tá? Qual é o raciocínio que norteou essa decisão do Tribunal Constitucional? É o seguinte, olha, se essas pré-condições mínimas para uma existência humana digna são critérios que obrigam o Estado a proteger as pessoas em situação de necessidade, porque foi com base neste argumento, neste raciocínio, que o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que deveria significar Estado Social. Não é? Era a obrigação de garantir as pré-condições mínimas para uma existência humana digna. Então, se essas pré-condições mínimas para uma existência humana digna são critérios que obrigam o Estado a proteger as pessoas em situação de necessidade, por meio de prestações,
sociais, sobretudo, então será o mesmo critério que vai servir para proibir o Estado de privar essas pessoas do rendimento abaixo dessa quantia. É um argumento, assim, digamos, a gente precisa parar e refletir para entender. Tá? Mas é como se fosse face de uma mesma moeda. Certo? É como se eu fosse obrigado. Eu sou obrigado a tentar aqui ser didático. Se eu sou obrigado a dar mínimo para alguém, me é proibido tirar este mínimo desta pessoa. Ou seja, se eu sou obrigado a dar o mínimo a alguém, eu, Estado, sou obrigado a dar o mínimo para alguém, eu, Estado, não posso tirar dessa pessoa nada além, ou melhor, nada aquém, nada abaixo desse mínimo. Né? Ou seja, o meu poder de tributar só pode ser do mínimo para cima, não do mínimo para baixo. Do mínimo para baixo. Não está mesmo o argumento da educação. Ou seja, se eu não posso, eu tenho de dar uma coisa a dar. Se eu já tenho, por meio da razão, não posso tirar. Não será mesmo meio da razão. Como se fosse ciclo, como momento ciclo? Não, quem pode mais, pode menos. Quem não pode menos, também não pode mais. Não tem que ser. O que é mais grave o Estado fazer? É tirar ou não dar? Se eu tenho de dar, o meio da razão, eu devo tirar. Não será isso? Exato. O que significa isso? Situação complexa também não. Eu quero saber se é uma falácia. Eu realmente não reconheci também essa expressão. Por exemplo, se eu não posso, um argumento que diga se eu não posso fazer algo que é menos grave, não posso fazer, por razões lógicas, algo que é ainda mais grave. Se eu não puder aprender por 10 anos, então é que eu não posso aprender por 20 anos. Ou seja, aqui, o que é que seria mais grave? Uma coisa é o Estado, discutirmos que o Estado é obrigado a dar alguma coisa. Ora, se a pessoa ainda não tem, e eu digo que o Estado tem de dar pela positiva, então ainda seria pior a pessoa ter e o Estado querer tirar. Então, é isso. Tá? E aqui, vejam só, gente, é interessante que é a primeira vez neste julgado, por exemplo, que até o momento eu tinha evitado em falar em mínimo especial. Eu estava falando em precondições mínimas para a licença digna, estava falando em mínimo da segurança social, com o argumento do professor Otto Barhoff. Enfim, não estava falando sobre mínimo essencial, de uma maneira proposital, porque é só aqui, neste julgado, em que o Tribunal Constitucional alemão, pelo menos com base nas pesquisas que eu fiz, pela primeira vez, na ratio decidente, nas razões de decidir, é que refere ao exercício mínimo, ou seja, ao mínimo essencial. Existem outros julgados em que se refere a isto, não é? Mas não na ratio decidente. Inclusive, e aqui eu vou abrir um parênteses, deixa eu me ver onde eu estou. Eu vou abrir um parênteses porque é importante. Essa ideia de mínimo essencial, ela remonta, no mínimo, o mínimo se remonta no mínimo, ao século XIX. Inclusive está referido no relatório, na bibliografia, existe uma obra, se não me engano, de 1879, que vai cuidar, vejam bem, o título da obra, ela é uma obra alemã também, mas o título da obra é o seguinte, é a isenção do imposto de renda, se não me engano, em razão do mínimo essencial. Ou seja, o que o Tribunal Constitucional vai enfrentar apenas em 1990, é quase um século depois, tendo como ponto de partida essa obra. Né? E aí, isso para mim tem um significado muito grande, eu não vou me estender aqui, mas tem um significado muito grande. Um dos quais é o seguinte, é de imprimir um caráter eminentemente material no mínimo essencial. Certo? Porque, por exemplo, olha, quando a gente pergunta assim para alguém, qual é o mínimo para uma existência humana digna? Isso vai, talvez, ficar muito além de questões materiais. Mas, vejam, o que está discutido aqui não é uma discussão psicológica, nem política, nem seja lá o que for. Até porque é na psicologia que isso vai ser desenvolvido de maneira mais ampla. Aqui eu estou fazendo uma parênteses, eu vou voltar para a minha apresentação. Inclusive, aquela ideia que a gente tem do Abraham Maslow, né, a pirâmide Maslow, ela está muito baseada nisso, né? Nas necessidades básicas das pessoas.
certo? Mas nem todas essas necessidades básicas que a psicologia reconhece necessariamente estão reconhecidas pelo direito, especialmente pelo direito constitucional, especialmente pela jurisprudência dos tribunais constitucionais. Né? Ou seja, o que o direito reconhece, o que os tribunais constitucionais reconhecem é esse aspecto eminentemente material do mínimo para a existência humana dita. E é por meio disso que eu classifico como eficácia negativa do mínimo essencial, e que eu acredito que isso se origine na economia, veja, uma origem na economia que é introduzida no direito por meio do direito financeiro e tributário, a partir dessa obra do século XIX que eu referi, que tem o título de isenção do imposto de renda com base no mínimo essencial. É a partir dessa ideia que isso é introduzido no direito em língua portuguesa também. Existe um relatório feito pelo... Eu vou devagar um pouco, mas já vou voltar aqui para a minha apreciação. Existe um relatório feito pelo Rui Barbosa no final do século XIX, Rui Barbosa, jurista brasileiro, no final do século XIX, apresentado ao Ministério da Fazenda do Brasil, em que ele usa expressamente a expressão alemã, correspondente ao mínimo essencial, e com essa finalidade específica, de isenção de tributos. Né? E é também por meio do que a gente chama de eficácia negativa, ou seja, esse efeito que a ideia de mínimo essencial produz, sobretudo no direito financeiro e tributário, é por meio dessa ideia que o mínimo essencial é difundido em língua portuguesa, especialmente com base na obra do professor Ricardo Lobo Torres. Né? Mas nesse ínterim, e aí eu já vou seguir minha apreciação, nesse ínterim entre Rui Barbosa, no final do século XIX, e Ricardo Lobo Torres, ali em meados da década de 80, 90, eu tenho na década de 30 uma obra fantástica. Veja, na década de 30, antes da Constituição Alemã, de 1949, antes dos julgados mais antigos que eu trago aqui, na década de 30, Ponte de Miranda tem um livro que chama Direito à Subsistência, se não me engano, e que ele vai conceituar de uma maneira muito interessante e inudente o que hoje se entende como mínimo essencial. E lá ele chama de mínimo vital. Enfim, isso são informações que não estão no meu slide e que eu acho úteis serem trazidas, que todas elas, pelo menos no Barbosa e Ricardo Lobo Torres, trazem esse conceito a partir desse mínimo essencial, como disse, a aplicabilidade dele no direito financeiro e tributário. Então, esquematicamente, a gente pode entender assim, olha, como é que está agora a dignidade humana? A dignidade humana como fundamento, poder público, tem uma obrigação de respeitar, aqui classificada como eficácia negativa, que significa a isenção tributária do mínimo essencial. Aqui, imunidade, tá? Tecnicamente, imunidade tributária. E, de outro lado, a obrigação de proteger a eficácia positiva, que é proteger contra ataques de terceiros, que é aquela ideia do primeiro, como eu projetei aqui, do primeiro julgamento do Tribunal Constitucional Alemão. Bom, seguindo, isso aqui é apenas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, apenas para contextualizar, tá? É uma decisão relativamente recente, de junho do ano passado, em que o Supremo Tribunal Federal, na sua posição plenária, reconhece como o mínimo essencial como um limite ao poder de tributar do Estado. Isso é isso. Assim, por quê? Não pode incidir sobre alimentos e pensão alimentício. Eu vou ler aqui, tá? Vamos lá, eu vou ler. Direito tributário, direito de família, imposto de renda, incidente sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia, inconstitucionalidade, ausência de acréscimo patrimonial. Enfim, isso aqui, igualdade de gênero, é um argumento que o ministro Luiz Roberto Barroso utiliza em voto vista, tá? E o mínimo essencial é utilizado também em um voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Mas todas convergentes nessa ideia. Então, a materialidade da emenda do julgado. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de provento de qualquer natureza. Alimentos ou pensão alimentícia, oriundos do direito de família, não se configuram como renda, nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. Vejam que renda, a ideia de renda, ela tem um significado jurídico próprio, tá? Então, muito embora seja uma quantia que entre no orçamento, mas ela tem uma destinação específica. Portanto, ela não é classificada como renda. A renda tem esse caráter de uma disponibilidade patrimonial. Aqui parte do pressuposto de que a pensão ela não se tem essa disponibilidade, porque ela tem uma finalidade específica. Tá? Então, diz, a percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência de imposto. Está aqui, consoante o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que os valores recebidos a título de pensão alimentícia, decorrente das obrigações familiares do seu provedor,
de seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar essa garantia do mínimo essencial. Tá? Então, o raciocínio que o Tribunal Constitucional alemão utilizou em relação ao abono de família, mas ali eu estava tratando de uma prestação paga pelo Estado, mas o raciocínio ele é muito similar a que o Supremo Tribunal Federal utiliza para a pensão aqui alimentícia, para não incidência do imposto à pensão alimentícia, com base aqui na garantia do mínimo essencial. Bom, enfim. Tá. Agora a gente vai para um aspecto que eu digo que ele é transitório, ele é uma zona de interseção, como eu chamo, né? Não diria que é uma zona cinzenta, é uma zona de interseção entre o que eu classifico como eficácia negativa do mínimo essencial, aquela que proíbe, né, a incidência tributária, um pouco mais que isso, mas vamos ficar por aqui, incidência tributária, proíbe a incidência tributária, e a eficácia positiva que a gente vai ver logo adiante. Então, entre uma e outra, existe uma zona de interseção. Isso sou eu que digo, tá? Por que sou eu que digo? Porque a maioria da doutrina diz o seguinte: não, isso é eficácia negativa também, isso é dimensão negativa do mínimo essencial. A impenhorabilidade é uma dimensão negativa, ou seja, proteger determinado patrimônio que serve para a existência humana digna da pessoa, isso decorre de uma eficácia negativa, uma dimensão negativa, da obrigação de respeitar, do Estado respeitar essa esfera jurídica patrimonial de alguém. Mas não é bem isso. Mas, independentemente do que seja e do que não seja, eu trouxe aqui para vocês o artigo 738 do Código de Processo Civil Português, o Código de Processo Civil Português de 2013, melhor dizendo, tá? Em que ele diz: são penhoráveis, são impenhoráveis, ou seja, impossíveis, não são passíveis de penhora, vencimentos que assegurem a subsistência do executado. Só que aqui, a legislação portuguesa ela é muito interessante, assim, criativa também. Vejam, só para vocês entenderem, isso é a legislação brasileira, Código de Processo Civil brasileiro. O Código de Processo Civil brasileiro diz, de maneira complicada, são empenhoráveis, 833 do Código de Processo Civil, são empenhoráveis os vencimentos destinados a sustentar ao sustento do devedor e de sua família. São empenhoráveis. Se esse vencimento é para isso, para o sustento do devedor e de sua família, é empenhorável. Tá? Ok. A legislação portuguesa vai dizer o seguinte: não, peraí, olha, empenhorável são 2/3 da parte líquida. Significa que 1/3 da parte líquida pode ser objeto dessa penhora, certo? Então, por isso que a gente classifica aqui como bens parcialmente penhoráveis. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que existe uma quantia, ou seja, existe uma parte, digamos assim, se não todo, mais ou menos, uma parte do patrimônio das pessoas que é insuscetível de penhora, ou seja, não pode ser utilizada para garantir dívidas. Não pode em que momento? No momento em que essas quantias sirvam para, no caso, o devedor ou executado, sirvam para a existência humana digna desse devedor ou desse executado, enfim. Tá? E por que eu digo que isso não é só eficácia negativa? Por que eu digo que isso também é eficácia positiva? Porque isso também é obrigação. Essas hipóteses de penhorabilidade, elas também decorrem da obrigação do Estado de proteger. Porque diante de uma situação de conflito, de um processo, cabe ao juiz proteger o devedor. Ele tem a obrigação de proteção, enquanto representante do Estado, enquanto agente público, diante dessa hipótese, em que está em risco a existência humana digna do devedor, diante de uma hipótese da possibilidade de penhora do patrimônio dessa pessoa, o Estado, o juiz, ele tem uma obrigação de protegê-la. Enfim, mas vamos seguir. Esse caso é muito interessante aqui, tá? E aqui eu já vou acabar essa parte da eficácia negativa. É muito interessante esse caso. Esse caso é o Acórdão 394 de 2014 do Tribunal Constitucional em Portugal. O que estava em jogo aqui? Estava em jogo aqui o que eu classifiquei como conflito entre mínimos existenciais. Olha só. Conflito entre mínimos essenciais. O que eu tenho aqui? Eu tenho um filho. Esse filho, ele era uma pessoa jovem, só me engano, tinha 18 anos na época, mas ainda dependente, não é? Muito embora não estava em jogo aqui a questão da maioridade ou minoridade, estava em jogo a questão da dependência. Então ele era dependente do pai, certo? O pai é que pagava alimentos para ele, só que o pai era uma pessoa idosa. Então vejam só, o filho está numa situação de necessidade, ele é um jovem numa situação de necessidade, certo? E essa situação de necessidade dele, a rigor, ela seria, digamos, satisfeita com base nesses alimentos que seriam pagos por esse pai. Só que, de outro lado, esse pai era uma pessoa idosa, igualmente em situação de necessidade, que não tinha condições de pagar alimentos para o filho sem colocar em xeque a existência humana digna dele. Então, tem duas existências humanas dignas em jogo aí. A do filho e a do pai.
E aí, como é que se chega ao Tribunal Constitucional português? É como se, é por isso que eu coloquei aqui a parte dispositiva, tá? É que este regime jurídico, essa lei, isso é uma lei de ontem, né? Regime jurídico da Organização Tutelar de Menores, aqui de Portugal, em tese, permitia vamos passar, essa possibilidade de desconto de pensões, não é? De pensões, digamos assim, da pessoa que alimenta esse menor, esse jovem. A lei permitia essa possibilidade de desconto, não é? De maneira, digamos assim, restrita. Vamos usar essa expressão. E aí isso é levado chega, vamos dizer, ao Tribunal Constitucional português por meio de um recurso. Não se trata do controle de constitucionalidade propriamente aqui, abstrato, chega por meio do recurso, no caso concreto, e aí o Tribunal Constitucional diz, não, vejam só, isso que está aí, tá? Mas eu quero dar uma explicação. Não se pode ter em consideração que qualquer base mínima melhor dizendo, porque, vejam só, é que essa grafia também no tribunal não ajuda muito. Mas vamos lá. Diz o seguinte: é inconstitucional. A norma lá, ela é inconstitucional se ela for interpretada no seguinte sentido: de não se ter em consideração qualquer base mínima da pensão social que possa ser afetada ao pagamento de prestação de alimentos a filho menor, na medida em que prive o obrigado, ou seja, quem paga o alimento, obrigado à prestação de alimentos, se privar esse que paga os alimentos do mínimo indispensável à sua sobrevivência, digamos assim, não pode ser descontada essa pensão. Mas como é que fica a situação do filho menor? Essa que é a pergunta, né? Como é que fica? Só que, de novo, vejam, é como se o Tribunal Constitucional de Portugal faz algo aqui semelhante ao que o Tribunal Constitucional alemão fez em alguns dos dados que eu referi aí, especialmente aquele da pessoa com deficiência. Ele diz o seguinte: olha, é porque esse filho menor ele tem como receber quantias de outras fontes. Ele refere a um fundo que existe aqui em Portugal, um fundo destinado aos menores, né? Então, ele tem como receber de outra fonte. E a pessoa que paga alimentos, não tem. Inclusive, nesse caso concreto, a título de curiosidade, para vocês verem como é o drama, né? O drama. Nesse caso concreto aqui, essa pessoa idosa, ele vivia, salvo engano, em um chefe de asilo. Ele vivia em um asilo. E ele até diz lá, salvo engano, nesse julgado, que parte dessa pensão que ele recebe, a boa parte, era destinado para pagar remédios. Né? Então, como é que você vai privar esta pessoa idosa de parte dessa pensão sem colocar em xeque a existência humana digna? Só que, do outro lado, você tem a questão do filho, enfim. Esse julgado é muito interessante, mas o tribunal decide dessa forma. Tá? Quem quiser ver, 394 de 2014. Vamos agora. Dá a entender que é só isso, quer dizer, poderia ser mais. Sim, poderia ser mais. Tá, Tá, ok. O que acontece? Essa decisão é paradigmática aqui, tá? A eficácia positiva, ela está nessa decisão de 2009 aqui, porque é a primeira vez que o Tribunal Constitucional alemão ele reconhece o dito, até então, dito mínimo especial como direito fundamental. Certo? Um direito fundamental. Só que ele pode ir além. E eu vou tentar explicar, aqui que é o ponto que o professor sugeriu, que talvez seja realmente um dos pontos sensíveis dessa prestação. Ele diz, olha, é um direito fundamental. É a primeira vez que o tribunal diz é um direito fundamental. Ou seja, isso significa dizer o seguinte, que agora não é só mais um dever do legislador garantir às pessoas essas pré-condições para uma existência humana digna. Em tese, seria um dever dos tribunais também. Ou mais. Não é, ele não fala isso. Ele diz o seguinte, não é mais só um dever do legislador, é um direito das pessoas. Essa é o grande significado desse acordo aqui. É um direito das pessoas. Só que beleza, aí isso gera uma expectativa. Né? Pô, então, agora aqui está uma situação de necessidade, pode ir ao tribunal, não é? Porque, afinal de contas, essa é uma obrigação do poder público. O tribunal, ele compõe o poder público. Então, se espera que o tribunal, diante de uma situação de necessidade, garanta isso, certo? Errado. Por que errado?
Porque entre a pessoa e o tribunal diz, tem um legislador, certo? E aqui é que vem a questão da separação de poderes, para embaralhar o jogo todo. Porque, neste julgado, o Tribunal Constitucional Alemão, ele vai... Porque, vejam só, a pergunta que eu me faço é esta aqui, ó. É esta aqui. Isto aqui é uma pergunta que eu me faço. Porque, vejam só, o Tribunal Constitucional Alemão, ele vai quanto ao Estado Social, né? Veja, o Tribunal Alemão, ele reitera tudo que foi dito antes. Ele não desconstrói. Ele reitera tudo que foi dito antes, todos aqueles outros acordos, né? Mas ele acrescenta algo mais. Esse algo mais é o tal do direito fundamental. Só que aí ele diz o seguinte, olha, ele diz que essa obrigação, não é, ou qual obrigação de garantir, de proteger, garantir essas pré-condições mínimas para a existência humana digna, ela se destina ao legislador. E aqui eu me pergunto, veja bem, essa obrigação de proteção, ela é a todo o poder público. Ela não é o poder público de administração, ela não é o poder público legislador, ela não é o poder público tribunal. Ela é a todo o poder público, certo? Então, a pergunta que eu me faço é, olha, já está claro que para o legislador, essa obrigação é positiva, não é? Ou seja, essa eficácia positiva, essa obrigação de proteger, ele se desenvolve dela quando ele legisla. Quando ele legisla, por exemplo, prevendo hipóteses de penhorabilidade, prevendo usando a expressão aqui do Tribunal Constitucional, a isenção do imposto de renda para o abono de família, certo? Ele se desincumbe quando ele prevê a pensão para órfãos, ele se desincumbe disso. Ok, tudo bem. Mas, e essa obrigação de proteger? Os tribunais, eles também não são destinatários dessa obrigação de proteger? Ou ainda, como é que os tribunais se desincumbem dessa obrigação de proteger a dignidade humana? Certo? Então, volto a dizer, entre a pessoa e o tribunal, segundo o Tribunal Constitucional Alemão diz, existe o legislador. E de novo, para não ser redundante, esta decisão aqui ela é importante por quê? Porque o Tribunal Constitucional diz, olha, o domínio essencial é um direito fundamental. Show, todo mundo ficou super feliz com isso. Só que, de outro lado, é o seguinte, mas tem o legislador. Eu não posso ignorar o legislador. E aí ele vem traçando parâmetros para o legislador legislar. Né? Ou seja, é como se o Tribunal Constitucional Alemão se reconhecesse destinatário da obrigação de proteger a dignidade humana, tangibilizada na existência do mínimo, para uma existência humana digna. Ele reconhece isso. Mas ele diz, opa, mas o meu limite, isso é o que eu estou dizendo, tá? Mas o meu limite é traçar parâmetros para o legislador. Eu não posso dizer, eu não posso ser o legislador. Eu sempre fui um legislador negativo. Eu não posso ser um legislador positivo agora. O máximo que eu posso dizer é dizer ao legislador quais são os parâmetros que ele tem que observar no momento de fazer uma lei para que este direito fundamental, e aí o argumento do Tribunal Constitucional é um pouco truncado nisso mesmo, assim, né? É um pouco truncado. Para fazer com que esse direito fundamental se transforme num direito subjetivo. Um direito da pessoa, não é? Então, para que esse direito fundamental, ou seja, ele diz o fundamento da pretensão, né? Quando a pessoa ela pretende ter garantido o mínimo essencial, esse fundamento está na dignidade humana. Mas, para que essa pretensão às prestações, como ele diz, pretensão a prestações, né? Para que essa pretensão às prestações seja transformada num direito subjetivo, precisa de uma lei. E aí, para que essa lei? Em boa medida, a energia que o tribunal gasta para tentar convencer do porquê da lei. E assim, no meu modo de ver, não convence, é contente. Vamos na parte que convence. A parte que convence, ou melhor, vamos em qualquer parte. Vamos no argumento do tribunal e dizer o seguinte, olha, tem que ter a lei, porque é a lei que vai dizer qual é a prestação que tem que ser paga, se tratando de uma prestação pecuniária, né? Se tratando de uma prestação de dinheiro. Porque não é só uma prestação de dinheiro que eu satisfaço. Não é só por meio de uma prestação de dinheiro que eu posso satisfazer esse mínimo essencial. Eu posso satisfazer por meio de serviços. Eu posso satisfazer por meio de bens in natura. Enfim, mas não é esse o argumento que o Tribunal Constitucional
alemão usa nesse caso. Ele diz: a lei ela é necessária para eu definir qual é a prestação, para eu definir qual é a necessidade, enfim, para eu definir, ele usa a expressão tipos de necessidade, e ele usa a expressão também recursos, que tem um pouco a ver com fontes de recursos. Né? Na verdade, em boa medida, o que o Tribunal Constitucional diz, no meu modo de ver, é o seguinte: a obrigação, tecnicamente, os elementos que compõem uma obrigação jurídica, tecnicamente, ou seja, quem presta, né, o prestador, para quem se presta, em favor de quem se presta, a prestação em si, ou seja, todos aqueles elementos que a gente estuda na teoria geral das obrigações, é como se o Tribunal Constitucional não dissesse: eu só posso ter isso delimitado se houver uma lei para tanto. Né? E aí eu não posso, deixa só eu dizendo, ok, isso talvez valha para a Constituição alemã, em que direitos sociais não são reconhecidos de maneira ampla, como são na Constituição de Portugal, como são especialmente na Constituição brasileira, né, que dada a quantidade de emendas constitucionais, às vezes, de uma maneira um tanto pejorativa, faz com que pareça um periódico. Ou seja, então, assim, grosso modo, o Tribunal Constitucional gira em torno disso. Ele nem gira em torno da questão do princípio democrático, ele até fala, mas me parece que não é o nó górdio. Não é o nó górdio. O nó górdio são essas outras questões. Né? Ok, então, e aí se respeitaria, né, o direito por separação de poderes. Eu só me dei mais 5 minutos que eu já concluo, tá bom? Eu tenho esse acordo aqui, este é um acordo também, lead case aqui do Tribunal Constitucional de Portugal, é o 509 de 2002, digamos, o acordo festejado, 509 de 2002, e ele também é paradigmático, porque antes do Tribunal Constitucional alemão reconhecer o mínimo essencial como um direito fundamental, o Tribunal Constitucional de Portugal já tinha feito isso. Né? Ele já tinha feito isso, nesse acordo, né, que tem uma diferença de 8 anos aproximadamente entre um e outro. Ok? Mas vamos seguir aqui. Tem uma coisa importante aqui para falar, deixa eu ver o que é. Sim, tá. Bom, vamos lá, vamos falar para coisa importante, eu já finalizo aqui. As obrigações do legislador. Uma última informação aqui, curiosidade, o professor Otto Barros, neste artigo de 1954, também muito conhecido, ele já lá na origem, digamos assim, do conceito do mínimo essencial, ele já colocava a separação de poderes como problema. Certo? E ele faz essa pergunta aqui. Quem estabelece o mínimo essencial quando o legislador não faz? Ou seja, não tem lei. Ou quando a lei tem, ou quando a lei existe, mas ela é insuficiente. Como é que eu vou garantir esse mínimo essencial? Ele faz essas perguntas, né? E ele dá algumas respostas. Ele diz o seguinte: olha, ele usa uma expressão muito interessante aqui. O legislativo ele tem o direito de primogenitura. Interessante. Direito de primogenitura, na aplicação da Constituição. Mas também ele fala, diante da falha do legislativo, o Poder Executivo, e é truncado esse argumento dele, mas como eu interpreto, tá? Diante da falha do Legislativo, o Poder Executivo, e em particular o Poder Judiciário, pode apreciar a constitucionalidade das leis e preencher as lacunas abertas deixadas pela Constituição. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: que é possível essa aplicação direta. Se o Legislativo falha, é possível a aplicação direta, não só pelo Poder Executivo, mas pelo Poder Judiciário também. Não é? Mas ele reconhece o direito de primogenitura do legislador. Tá? Ok. E aqui, para finalizar, eu lhes trago este julgado também do Tribunal Constitucional, em que o Tribunal Constitucional vai um pouquinho mais além. Além que sentido, é um julgado de 2012, estava sendo decidido aqui também uma prestação social, não é? Que parecia insuficiente, digamos assim. Salvo engano, eu não lembro mais agora a situação de fato, propriamente dito, os detalhes, mas grosso modo é isso. E por que o Tribunal Constitucional alemão vai um pouquinho mais além nesse caso? E eu acho lindo. Porque é o seguinte: ele vai um pouquinho mais além porque ele fala, olha, veja gente, eu acho lindo, mas é o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma situação limítrofe. Não estou tratando de qualquer direito. Não estou tratando de qualquer direito, nem de qualquer direito fundamental. Não estou tratando nem de qualquer direito, nem de qualquer direito fundamental. Eu estou tratando aqui de um conceito de um mínimo para a existência humana digna de alguém. Isso é uma situação limítrofe. Certo? E é por isso que eu acho lindo quando, neste julgado, o Tribunal Constitucional alemão
diante da falha do legislador, ele diz: vai ser garantido para essas pessoas a prestação X, com base numa lei pré-existente. Não é? Ou seja, na falta de uma lei específica para aquela situação do caso concreto, é como se, não é bem essa expressão, mas para a gente se fazer entender, é como se o Tribunal Constitucional alemão tivesse aplicado, por analogia, uma outra lei para garantir, agora sim, o direito fundamental mínimo necessário da pessoa. Então, ele não se limitou aqui na obrigação dele de proteger, na eficácia positiva para o desenvolvimento essencial sobre todos os poderes públicos. O Tribunal Constitucional alemão não se limitou aqui, nesse caso, a traçar parâmetros para o legislador legislar, porque esses parâmetros já tinham sido traçados no julgado anterior. Aqui ele foi um pouco mais além. Ele disse: enquanto não houver lei, aplique-se desta forma, que, muito embora, volto a dizer, não seja especificamente aplicável a este caso, não tenha sido projetada especificamente para este caso, mas para este caso, cuja lei não existe, ela vai ter que ser aplicada. Né? E aí, obviamente, ele faz aquele tal do apelo ao legislador e diz: olha, enquanto o legislador não digamos assim, se desincumbir do seu dever de legislar de maneira adequada. Certo? E aqui, deixa eu dizer, não, isso aqui eu não vou depois. E aí, esquematicamente, é isso aqui, gente. Esquematicamente, é isso aqui, tá? Eu tenho a dignidade humana aqui como base, que dela se projeta a imunidade tributária do mínimo essencial, que está neste julgado que nós vimos aqui, do abono de permanência, da abono de família. Ela se projeta como direito fundamental ao mínimo essencial, que é este julgado que nós vimos em que o Tribunal Constitucional traçou parâmetros, não só reconheceu o mínimo essencial como direito fundamental, como traçou parâmetros ao legislador. Ela se projeta aqui no poder público como um Estado social. Esse julgado é aquele que nós tratamos sobre a pensão para o deficiente físico, né, a pensão de órfãos, né, pedida pelo deficiente físico. E daqui sim eu tenho uma obrigação de respeitar a eficácia negativa, a obrigação de positiva, a tal da proteção contra ataque de terceiros, que tem um pouco a ver aqui com as hipóteses de penalidade, porque é uma situação de conflito em que um credor, de maneira ampla, pretende atacar o devedor e cabe ao Estado, por meio do tribunal, proteger. Então é aqui. Mas da dignidade humana é isso aqui, ó. É a imunidade tributária para cá, direito fundamental para cá. Isso é antes, inclusive, dessas obrigações aqui, dessas eficácias. É assim que eu enxergo, é assim que eu interpreto. E obrigado.